Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, meus amigos, a graça e a paz do Senhor os acompanhe nesta manhã maravilhosa, mais um momento com Deus. Vamos estar fazendo o nosso devocional da manhã. O nosso devocional da manhã é um dia sim, um dia não, geralmente às 5:30 da manhã. Hoje, primeiro dia de agosto, de manhã nós estávamos sem internet, por isso que eu estou fazendo meu devocional agora com vocês às 7:35, tá? Da manhã. Porque estávamos sem internet. Estamos com esse pequeno probleminha aí, irmãos, mas graças a Deus ela voltou. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a parábola da viúva persistente, que se encontra em Lucas 18. Vamos estar utilizando a base, que é Lucas 18, versículo 1, tá? E eu quero convidar vocês a estarem comigo neste momento, adorando o nome do Senhor, glorificando aquele que pode tudo e todas as coisas, aquele que nos fortalece. Convido vocês a curtirem bastante a live, compartilhar com os amigos. E vamos lá. Já deixe também seus nomes aqui nos comentários, quem precisa de oração. Vamos estar colocando também no caderno de oração. Então seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo a essa grande família aqui no nosso TikTok. Vamos lá, irmãos. Então eu vou estar lendo aqui para vocês. Vou estar primeiro orando para iniciarmos esse momento. E vamos pro nosso devocional da nossa manhã com Deus. Amém? Senhor, primeiramente eu quero lhe agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, pelas tuas promessas, por quem o Senhor é. Lhe agradecer, Pai, pela graça que é nos dada todos os dias. Eu quero lhe agradecer, Pai, pelas bênçãos que estão sendo derramadas sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, pelas boas notícias que virão neste novo mês. Hoje se inicia um novo ciclo na nossa vida, um novo mês aí está começando, que seja um mês de bênçãos, um mês de boas notícias, de oportunidades, de família mais unida, de paz, de tranquilidade, de sonhos alcançados, de momentos bons para serem vividos, saúde, prosperidade e muito sucesso para a glória do Senhor. Que seja um mês diferente dos outros meses, que seja um mês de muitos testemunhos para contar, muito mais de 1000 motivos para agradecer e muitas vitórias alcançadas para a glória do nome santo do Senhor. Espírito Santo, nos direcione hoje por meio dessa palavra, que esse devocional seja uma bênção para a vida dos meus irmãos, que eles venham frutificar e florescer com esse devocional e que o amor do Senhor os acompanhe em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá? O devocional que nós vamos estar lendo se encontra em Lucas 18, versículo 1, que vai falar sobre a parábola da viúva persistente. O tema que vamos utilizar é uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi feita ontem na minha igreja, e por isso que eu fui me aprofundar mais em pesquisar sobre como o tempo ele significou para algumas pessoas na Bíblia, que a pergunta é: o que o tempo da demora está fazendo com você? Como você tem lidado com o tempo da espera? Mas o tempo de espera é o tempo da demora, né? Porque nós olhamos para o tempo e falamos: como eu queria que já estivesse vivendo aquilo que Deus me projetou, como eu queria já estar vivendo aquilo que Deus me deu a oportunidade de sonhar, como eu queria já estar vivendo aquilo que Deus colocou no meu coração como um projeto. E aí passa um mês, 2 meses e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente começa a ficar o quê? Desanimado, né? Frustrado. Pensamos em desistir. Então é importante nós nos analisarmos nessa manhã como o tempo da demora, o que ele está fazendo conosco, né? O tempo de esperar, como estamos lidando com ele, como tem sido o nosso posicionamento mediante esse período. Vamos lá, irmãos? A parábola da viúva, versículo 1 de Lucas 18, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhe mostrar que estes deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa palavra vai falar sobre persistência. Vamos falar sobre ela? Primeiro, vamos analisar um pouquinho o nosso cenário. Tem muitos momentos, irmãos, que Deus, por mais que nós sentimos a presença dele ali, sabemos que ele está nos ouvindo, sabemos que não estamos clamando por acaso, sabemos que estamos em uma grande conversa com Deus no momento de oração, ainda há silêncio. Sabemos que ele se faz presente, mas o silêncio dele dói. Porque o silêncio de Deus não é a melhor resposta.
Ele é um incentivo para continuarmos. Ele nos faz ser persistente. Mas o silêncio não é sim, não é não. E é por isso que o nosso coração entra em desespero. Porque o Senhor me escuta, o Senhor me vê, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas eu preciso de um direcionamento. E às vezes Deus se faz em silêncio. Porque o que Ele quer é ver o nosso posicionamento mediante o cenário. O silêncio de Deus, o atraso com respostas, o eco nas orações que parecem voltar vazias, o tempo da espera que machuca, desgasta e confunde, as perguntas que vão surgindo nesse período onde as coisas não estão saindo do jeito, da forma que nós pensamos. Será que Deus nos ouve mesmo? Será que Ele ainda vai vir? Será que essa promessa não era coisa da minha cabeça? Já se identificou com algumas dessas situações? Porque o silêncio, irmãos, nos gera isso. Dúvidas, medos, questionamentos. E a história da mulher persistente que nós lemos aqui, ela vai falar sobre uma mulher que era viúva e um juiz, que tratava essa moça com total indiferença. Jesus contou a história para os discípulos de uma viúva que batia todos os dias de forma insistente na porta de um juiz. Ela não tinha ninguém para defendê-la. Só havia nela uma fé. De tudo que ela viveu na vida, o que sobrava para ela naquele momento era a sua fé. E dia após dia, ela ia na casa do juiz, chamava pelo seu nome e batia na porta. E o silêncio reinava. Ele não a atendia. Às vezes os servos mandavam ela embora, mas todo dia ela voltava. Seu juiz! O juiz, ele não temia a Deus. E ele não se importava com mais ninguém a não ser a si próprio. Então, por que ele teria que parar com aquilo que ele estava fazendo para dar atenção a uma pessoa que simplesmente não tinha nada para lhe oferecer? Precisava de um auxílio porque ela tinha um problema que era gigante. Porém, ele também tinha os seus próprios problemas e o que ele precisava naquele momento era cuidar de si mesmo. Ele não se importava com o outro. Cada um tem suas dores. A dor do outro não me atinge, ela não me afeta, portanto não é mais um problema meu. Eu não preciso ajudá-lo. Porém, aquela mulher, ela não parava. Ela tinha uma fé tão intensa que todo dia, mesmo ele dizendo não, mesmo ele dando as costas para ela, mesmo ele ficando em silêncio, mesmo ele fingindo que ela não existia, ela continuava todo dia. Seu juiz, todo dia. E por causa da insistência daquela mulher, o juiz, um certo dia, se levantou e disse: eu vou fazer justiça, eu vou ajudar essa mulher, porque senão ela não vai parar. Eu tenho que fazer alguma coisa, senão todo dia eu não vou ter sossego. E ele teve que entrar em ação. Você já pensou que talvez o seu clamor esteja prestes a cansar o céu de tanto esperar? Não pela dúvida, mas pela insistência. A palavra do Senhor vai falar sobre a importância de nós persistirmos em oração. Porque enquanto aquela mulher, ela insistia, o mundo dizia não, mas os céus dizia que ali seria algo diferente. Que dali daria bons frutos. Que aquela mulher viveria algo extraordinário. Ela só tinha uma pequena coisa nela, que era a fé. Tudo dando errado, todos os nãos, todas as portas se fechando sobre ela, e ela continuava. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ser persistente na oração não é orar até eu me cansar. É orar até que os céus me ouçam. Minha voz ecoe de uma forma tão extraordinária nos céus, que a glória do Senhor se manifeste na minha vida aqui na terra.
Aonde aquilo que eu estou plantando no céu tem a colheita aqui na terra. Persistência em oração não é orar ao ponto de chegar no seu esgotamento. Não é olhar para o seu problema e falar, eu tenho um problema e é por isso que eu estou buscando. Não, não, é falar para o seu problema, eu estou buscando o resultado e a solução porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu vou te mostrar o como Ele é fiel. É fazer os céus responderem diferente. É fazer o nosso clamor tocar o coração de Deus. Mover o coração de Deus. É fazer os céus nos reconhecerem. Fazer o inferno nos conhecer também. Porque, irmãos, muitas pessoas, eu estava até lendo esse versículo esses dias, ali em Atos. Paulo, ele falava sobre Jesus, pregava sobre as boas novas do céu, falava sobre a ressurreição. E tinha alguns jovens que começaram a expulsar demônios, porque grande era a unção na vida de Paulo. Paulo, ex-Saulo. Saulo era perseguidor, teve um encontro com Jesus, se transformou em Paulo, o apóstolo. E virou um dos maiores, assim, portadores da palavra na terra naquela época. Era intenso a pregação dele. Deus agia por meio dele de uma forma tão grande que até os lençóis dele, se você pegasse o lençol dele, colocasse sobre o enfermo, ele era curado. A Bíblia vai falar até isso. De tamanha unção que havia sobre a vida de Paulo. Então, havia alguns discípulos que viam as obras que Paulo fazia e ia em alguns lugares também fazer essas obras. Então eles acabavam expulsando muitos demônios de pessoas pelo nome de Jesus, mas também falando sobre Paulo. Eles falavam, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, que você saia. E o demônio saía. Porém, os demônios conheciam Jesus e o poder que havia no nome dele, e também conhecia Paulo. Paulo era um homem temente, era um homem de oração, era um homem de palavra, era um homem que quando teve um encontro com Deus mudou literalmente tudo em sua vida, se transformou em um novo homem, né? Foi discipulado, virou um grande profeta, um grande ministro da palavra do Senhor, e ele ia sem medo de pregar, irmãos. Ele sabia da perseguição que ele ia viver e ele só ia. Ele não distorcia a palavra para ficar bonito, ele pregava a verdade. E essa verdade que libertava nações, essa verdade que fez Deus olhar para ele e falar, eu me movimentarei por forma de milagres através de você, porque grande tem sido as suas obras. E ele fez. Falando sobre os homens. Os homens, eles eram discípulos. E chega um certo dia que eles vão se encontrar. Gente, bom dia, viu? Bom dia. Vocês que estão chegando agora, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Chega um dia que esses homens, eles vão até um rapaz que estava endemoniado com uma legião de demônios. E eles entram ali. E o rapaz, literalmente, destruiu o ambiente, a casa onde ele morava. E aqueles 7 discípulos, eles olham para o rapaz e falam, em nome de Jesus, aquele que o profeta Paulo prega sobre ele, saia. O demônio olhou para eles e falou, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem são vocês? Porque vocês eu não conheço. E ele voou para cima daqueles homens, atacou aqueles homens, né? Avançou para cima deles e os machucou. A persistência em oração nos faz ser reconhecidos no céu, sim. Mas o mais importante, faz com que o inferno nos conheça. Se o inferno não te conhece, você não tem feito a diferença. Porque aquilo que incomoda o inferno, o faz conhecedor. Então, se você é uma pessoa, ora, jejua, lê a Bíblia, o inferno te conhece. Aquela pessoa, ela faz a diferença. Aquela pessoa tá atrapalhando meus planos. Por que o inimigo não pega as pessoas que estão aí no mundo e perturba elas da forma que ela te perturba? Porque às vezes a gente olha pro ímpio que tá no mundo e fala, nossa, mas ele tá vivendo tão bem. E eu aqui, né?
A gente olha pro ímpio e fala, nossa, não falta nada na casa dele. Tem muita prosperidade. Olha lá. Todo final de semana sai, onde arruma tanto dinheiro. Trabalha na mesma coisa que eu. Às vezes tem 3, 4 filhos e consegue administrar tão bem o dinheiro, as finanças. E eu aqui, lutando. O inimigo, ele não toca naqueles que já estão lá fora. Os demônios dele agem naquela vida, mostra a ilusão. E aquela ilusão, ela é compartilhada. Então você acaba vendo a ilusão que ele vive. Até que seus olhos se despertem e você veja que tudo aquilo ali que era muito bom aos olhos não é exatamente o que parece ser. O inimigo, ele gosta de incomodar quem incomoda ele. Por quê? Porque ele sabe que o propósito da tua vida terá um grande impacto que atrairá a atenção daqueles que estão em ilusão. Ou seja, olhos serão abertos, ouvidos serão abertos. Pessoas entenderão o que está acontecendo na vida delas e começarão a buscar mais ao Senhor. O seu testemunho edificará tantas vidas, o seu testemunho mudará muitas vidas, o seu testemunho atrapalhará com muitos projetos que o inimigo tem gerado. E é por isso que vai ter dias que você vai olhar e vai falar, hoje eu não quero orar, mas naquele dia você tem que continuar orando. Vai ter dias que você vai falar assim, hoje eu quero desistir, e é nesse dia que você tem que persistir um pouco mais. Ficar firme um pouco mais. Pedir estruturas do céu para continuar. Porque, irmãos, a primeira coisa que o inimigo faz é te afastar de Deus. Só que nós... Não tô falando de sair da igreja, tô falando de se afastar de Deus. De ficar com raiva de Deus. De botar a culpa em Deus. Porque o inimigo, ele é tão sujo que ele faz você olhar para Deus, que é aquele que pode mudar toda essa situação e virar as costas para ele. Se eu sei que aquela pessoa pode mudar minha situação e eu viro as costas para ela, por que ela me ajudaria? E Deus, ele não trabalha como o inimigo. O inimigo, irmãos, ele precisa de uma brecha na sua vida para destruir tua vida inteira. Porque ele não se importa. Ah, ela tá triste hoje. Ela abriu brecha porque tá nervosinha. Ele não tá nem aí. Sendo bem sincera. Ele olha pro seu problema. Ele fala, o problema é todo seu e eu vou te dar mais problemas. Porque o papel do inimigo é matar, roubar e destruir. Na Bíblia não tá falando assim, chore, fique melancólico, se tranque no quarto, entre em desespero que o inimigo fugirá de vós. Não. Mas enquanto você ora, você jejua, você busca, você começa a ter um relacionamento com Deus, você coloca a tua vida em posição, o inimigo foge de você. O inferno foge daqueles que têm posicionamento. Ele pode se levantar, mas ele cai. Ele até se levanta, mas ele cai. Nós precisamos entender que o trabalho do inimigo é nos afastar de Deus. E o que nós precisamos fazer é... Ele tá usando armas pra me afastar de Deus. Pra que eu olhe pro cenário e culpe a Deus. Porque pra quem que eu tô pedindo? Pra Deus. Pra quem que eu tô clamando? Pra Deus. Por que eu tô entrando em propósito? Eu tô entrando em propósito e entregando tudo pra quem? Pra Deus. E ele não tá fazendo nada. Ah, então ele não presta. Não, ele não quer dizer que ele não presta. Você entende como funciona a mentalidade? Se você sabe que a promessa veio de Deus, que a palavra sobre a tua vida vem de Deus, que independente do que o inferno fala, do que o mundo fala, você está debaixo de uma promessa. E tudo que você plantou em oração, Deus te fará frutificar. Desde que haja um posicionamento, porque ele vai te desenvolver para viver aquilo. Por que você se afasta da promessa, sendo que aquela fonte é a correta? A palavra da viúva fala muito sobre isso, sobre persistirmos. Tá tudo dando errado, mas eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Já passou 3, 4, 5 meses, 1 ano e nada, Deus não fez milagres, mas ele disse que a promessa é dele. Persista. Tem uma palavra sobre você. Talvez você não conseguiu viver aquilo que Deus te prometeu até hoje, porque você fez como eu, como o povo no deserto também. Muitas das vezes eu perguntei para Deus por que ele não fazia aquilo que ele me prometeu, afinal a promessa era dele, querido. E teve um certo dia que eu falei para Deus, diferente. Eu falei, me mostra o porquê que ainda não aconteceu. Eu quero ver. E ele me mostrou.
E a errada era eu. Toda vez que alguém criticava o meu projeto, toda vez que alguém jogava algum hater sobre ele, toda vez que alguém me frustrava com palavras a respeito daquilo que eu estava buscando, eu parava. Eu parava. Eu tinha constância. Ficava lá, na constância. Vinha uma palavra de derrota, de contenda, de defamação, de zombaria. E o que eu fazia? Parava. Ficava um mês sem fazer nada, às vezes 3 dias, às vezes 4, 5, 6, 7. Às vezes 6 meses. E aí eu voltava. E recomeçar é muito mais difícil, não é? Porque é como se você estivesse começando do zero. Mas agora você tem mais experiência. Mas é como se você estivesse dando seus primeiros passinhos de novo. Deus tem uma frase que falam assim: Deus tarda, mas não falha. Essa frase não é da Bíblia. Sabe por quê? Porque na minha Bíblia, Deus nunca tardou, Deus nunca falhou. Ele sempre chegou no momento certo. Ele sempre fez um milagre. Ele sempre agiu da forma correta. Então eu não sei o seu Deus, mas o meu Deus, ele não tarda. Porque na Bíblia fala que tudo tem um tempo certo. E ele vem no tempo certo. E ele não falha. Que nós não venhamos usar essa frase nunca mais na nossa vida. Ai, Deus tarda, mas não falha. Eu posso tardar e não falhar, mas ele não. Porque na palavra dele fala que tudo que ele faz é perfeito. Não há perfeição no atraso. Não há perfeição também na antecipação. No tempo certo, tudo é perfeito. E muitas das vezes nós pensamos que a demora de Deus é a ausência dele. Só que muitas das vezes Deus espera com que nós continuamos ali, ó, persistindo para que ele faça alguma coisa. Eu vou te mostrar uma palavra. A demora de Jesus no caso de Lázaro. Já ouviu a história de Lázaro? Vamos falar sobre ela. Jesus, ele amava Lázaro. E também amava suas irmãs, Marta e Maria. Tinham grande consideração por aquela família. Mas Lázaro um dia adoeceu. E elas mandaram Jesus ir correndo ali porque ele estava doente. E elas sabiam que ele poderia curá-lo. Mas Jesus ouviu a mensagem e disse: avisa para elas que eu vou lá. Pode avisar. Mas eu não vou agora. Pode ir na frente. O mensageiro foi na frente. E Jesus foi logo em seguida. Porém, Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava. Ele não se apressou. Ele não foi correndo. Porque milagre também age nas possibilidades? Sim, mas principalmente nas causas impossíveis. Para aquele povo, se alguém ressuscitasse em até 2 dias ou no início do 3º, ainda era normal. Por quê? Porque o sopro de vida ainda poderia estar ali sobre ele durante 2, 3 dias. Quando Jesus chegou ali, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então na cabeça de Maria e Marta, estava assim: se fosse até o 3º dia, no início do 3º dia, até é de boa. Mas já faz 4. Ele já fede. Já entrou ali no estado de putrefação. Gente, é terrível a minha dicção. Às vezes. Já não estava no estado legal. Para muitos era o fim. E Jesus chegou a chorar por ver o desespero que tomava conta do coração. Marta foi até Jesus já o culpando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria foi até Jesus com o seu último suspiro de fé e disse: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. Uma foi culpando e a outra foi, com um pouquinho de fé que lhe restava, dizer: será que ainda dá pra acontecer alguma coisa? Jesus, ele entrou no cenário. O projeto
estava morto. O projeto estava destruído. Não havia esperança, não havia solução. Mas Jesus estava no cenário. Talvez hoje você se encontre em um período em que você está em ruínas. Talvez os seus sonhos já foram sepultados há muito tempo. Talvez você esteja buscando pelo seu casamento e tenha visto ele já em um cenário de ossos secos. Parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução, parece que não tem mais esperança. Já se passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode ser até 4, quem sabe 8. 1 ano, talvez? Embalsamaram o teu sonho e nada de Jesus chegar. Colocaram as ataduras no seu sonho, no seu projeto, no teu propósito e nada de Jesus chegar. Colocaram no esquife e nada de Jesus chegar. Colocaram a pedra, decretaram luto. Já faz dias, já faz meses, talvez anos, e nada de Jesus chegar. Você pensa que ele se esqueceu? Você pensa que ele tardou? Você pensa que ele te abandonou? Você pensa que não tem mais jeito? Você pensa que não tem mais esperança e muito menos solução. Mas Jesus está no cenário. Jesus, ele já está no cenário. O que ele precisa de você é só um posicionamento. Você será Marta ou Maria? Você continuará culpando a Deus por aquilo que não está dando certo? Ou você vai fazer como aquela viúva? Olhar para o cenário e falar: eu continuarei persistindo, porque eu entreguei tudo no altar. Parece que é o fim, mas quem determina o fim e o começo das coisas é Deus. O mundo pode ter dado um ponto final, mas Deus começa uma nova história, um novo capítulo, uma nova estrofe, mas o projeto não morre. A história não acabou com a morte de Lázaro, mas com a honra e glória de Deus, porque houve ali um grande milagre. Ele ressuscitou ao 4º dia, aonde não havia esperança, não havia solução. Houve uma nova história começando. Houve um renovo, houve um milagre, houve um testemunho. A demora às vezes é proporcional para que você fique mais firme, porque é no meio do cenário de dor, irmãos, que nós somos moldados, forjados, transformados, edificados. É no meio da dor onde nós mais nos desenvolvemos, irmãos. Na Bíblia não tem nenhuma história que a pessoa mudou por teoria. Com Deus é tudo na prática. Ele não olha pra você e fala: você precisa desenvolver isso em você, e lança pro universo. Não é assim que funciona. Ele te desenvolve na prática. E não tem ali plano B. É só o plano A. O plano A é confiar no Senhor, persistir em oração, persistir no jejum, persistir no propósito e não desistir. Bem guardado você está. Você sabe quem lhe prometeu, então por que queres desistir? A dor do tempo tem te feito pensar em desistir, se afastar dos caminhos do Senhor, abandonar o teu projeto. Quando Deus te chamou, você disse: eis-me aqui. O projeto desceu quentinho pro coração, fez morada ali, você lembra do projeto, mas ao mesmo tempo é como se fosse apenas um pequeno deslumbre daquilo que Deus podia fazer, porque esquenta o coração quando é lembrado, mas também faz chorar, causa desespero, causa frustração, porque não está acontecendo do jeito que você pensou que ia acontecer, não está acontecendo no tempo que você pensou que ia acontecer. Mas eu tenho uma notícia: Jesus está no cenário. Então posicione-se, seja persistente nas suas orações, porque não se trata da morte ou do cenário, se trata do nome do Senhor sendo glorificado através de um momento em que tudo pensava que era o fim, e Deus traz nova, todas as coisas renova. Deus não queria apenas curar, Ele queria ressuscitar. Ele queria fazer algo novo. E talvez Deus não está fazendo o que você quer no tempo que você quer, porque Ele está preparando algo maior do que você sonhou, irmãos. Na Bíblia fala que o que Ele preparou para nós, até mesmo os sonhos que nós temos, que nós falamos: Senhor, cuida, alinha com os teus, Ele faz 10 vezes maior.
Pensa no teu sonho. Agora escute o que eu vou te dizer. O seu sonho é 0,1% perto do que Deus vai fazer na sua vida. Porque não chegou ao seu ouvido, sua mente não pode pensar, seus olhos não viram, não chegou ao seu coração aquilo que Deus fará sobre a tua vida, porque será coisa tão grande que por mais que você imagine, você nunca chegará à dimensão real daquilo que Deus vai fazer. Ele não está atrasado, ele está te alinhando para viver o sobrenatural. Tá tudo no tempo certo. Ele não tarda, ele não falha, ele não perde batalha, ele derrota os gigantes, derruba a muralha, caminha no fogo, caminha no mar. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus e quão grande ele é. Jairo também é uma história onde vai falar sobre uma filha que estava doente e no meio do caminho Deus também fazia milagres, porque havia uma mulher com fluxo de sangue e ele a curou. Mas o meu milagre é lá. Tudo bem, mas Deus vai fazer milagre também aqui. Ele começa o milagre aqui e ele também faz o milagre lá. Não é porque ele está agindo aqui que ele não vai agir lá. Ele age aqui, ele age lá, ele age acolá. Ele age na onde ele quiser, irmãos. Ah, mas Deus fez um pequeno milagre hoje, então quer dizer que eu não vou viver outros milagres? Você pode ver milagre hoje, milagre amanhã, milagre depois de amanhã. Deus sempre faz, irmãos. Sempre faz. Glória a Deus. Jairo, ele correu até Jesus. E ele chegou ali onde Jesus estava e disse: Senhor, corre, vai para minha casa. Nós chegamos a Deus assim, né? Senhor, faz alguma coisa. Eu tô desesperada. Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, entra no meu casamento, restaura a minha vida. Senhor, me ajuda na oportunidade. A gente chega até Jesus como Jairo, com o coração cheio de desespero. E Jairo falou, né? Senhor, corre, minha filha tá ali morrendo. Vem comigo depressa. Nós pedimos para que Deus tenha pressa. Deus, tenha pressa em me socorrer. Deus, tenha pressa em mandar provisão. Deus, tenha pressa em fazer um milagre. Deus, tenha pressa em ouvir minha oração. Deus, tenha pressa em mudar esse cenário. Nós queremos que tudo venha a ser com pressa, porque nós sentimos muito a dor do problema. Jesus, ele olha para Jairo e fala: vamos. Mas eles escutam: não, ei, Jairo, desiste. Desiste, sua filha morreu. Acabou, já era. Já pensou? Se Deus não fizesse um milagre porque alguém disse que não ia acontecer? Jairo, ele olhou para Jesus e ele falou: esse é o cara que pode mudar tudo. Tá tudo. A sua filha morreu, não tem problema não, ele pode curar. Não, mas ela morreu, não tem mais jeito para a morte. Ele é a vida. Existe a morte, mas ele é a vida. Jairo creu e persistiu mesmo escutando que não tinha mais jeito, esperança ou solução, porque ela morreu. Acabou. Ei, Jairo, acabou a história dela ali. Não. Você diz que já terminou, mas ele diz que não é o fim. E quem determina é ele. Porque na Bíblia fala que ele é o caminho. Na Bíblia fala que ele é a verdade. Na Bíblia fala que ele é a vida. Ele é a vida. E Jesus vai com Jairo. No meio do caminho, uma mulher, ela toca na pontinha da veste de Jesus, na orla do seu manto. Jairo, com pressa para recuperar a filha dele, o corpo ainda estava quente. Mas Jesus parou. Eu imagino Jairo olhando para ele e falando: por que você parou? Vamos, nós estamos chegando, bora meu filho, bora! Porque eu como mãe, eu ficaria: por favor, vamos logo. Depois o senhor fala com a multidão. Meu Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Na verdade, é o desespero. Nós entramos em desespero. Mas Jesus parou. Olhou para a multidão e disse: alguém me tocou. Para tudo. Jesus, todo mundo tá te tocando na multidão. Não. Alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu virtude e saiu poder. A fé, ela faz com que nós alcancemos o nosso milagre.
Virtude e poder vinda dos céus. Transformações, recomeços. Impossíveis transformando em possibilidades. A fé, ela move muita coisa. A persistência move muita coisa. Jairo persistiu para que Jesus fosse até sua casa. Mas a mulher também persistiu. Ela estava com um fluxo de sangue há muitos anos. E o seu corpo já estava muito ruim por conta dessa situação. E ela foi no meio daquela multidão que ela podia ser apedrejada por estar ali. Porque ela não podia estar ali. Ela não podia estar ali. Ela foi só pensando, se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Porque falam que ele tem muito poder, que ele tem muita glória, que Deus age sobre a vida dele, que ele tem uma unção diferente. E ela foi persistente. Ela sabia que a multidão podia matá-la. Ela sabia que o cenário era ruim. Ela sabia que as pessoas poderiam sair falando dela. Ela sabia que as pessoas poderiam dar um ponto final para a história dela ali. Mas ela persistiu. Sem forças para prosseguir, ela continuou. Eu imagino ela, depois de muitos anos tendo um fluxo de sangue, cambaleando no meio da multidão, sem forças para prosseguir, mas sabendo que o mestre poderia mudar tudo. E ela toca em sua veste e quer sair de fininho. Mas ele olha para ela, fala com ela e diz que a fé dela a curou. E ela foi curada. E enquanto isso, a filha de Jairo estava lá morta. O corpo já começou a esfriar. No meio do caminho, a persistência de uma mulher a curou. Um pai buscando pela restauração e ressuscitação da sua filha, cura da sua filha, não impediu com que não houvesse milagres. Mesmo Jesus parando no meio do caminho. Imagina o coração daquele pai quebrantado, quando ele pensou que Jesus já estava se atrasando. Ainda estava quentinha e ainda podia ressuscitar, mas agora está gelada. Já passou tempo. Não tem mais jeito. Mas Jesus olha para ele e diz: Jairo, vamos. Chegando lá, a notícia era: ela morreu já faz horas. Não tem mais jeito. E Jesus olha para Jairo e diz: não tenha medo, apenas creia. Gente, já pensou o poder que tem essa frase? Você tá aí, ó, sem esperança nenhuma pra vida, já desistindo de tudo, colocando tudo pra fora, falando: chega, cansei. E Deus chega em você e fala nessa manhã: ei, não tenha medo, apenas creia. Você pediu uma resposta pra Deus. E sabe qual é a resposta de Deus pra sua vida? Persista em oração. Ore, jejue, busque, não desanima, continua. Ah, mas eu desanimei. Então vai desanimado mesmo, minha filha, mas vai. Porque a palavra de Deus é: não tenha medo. Tá difícil, tá cansativo, tá doendo, mas creia. Não tenha medo, creia. Mas eu tô com medo, então vai com medo mesmo, mas creia. Creia. A demora não era descanso. A demora não era frustração. A demora não era luto. A demora não era o fato de estar sozinho ou se sentir solitário. Não, 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 não. A demora de Deus, ela não era um sinal de que ele esqueceu. Ela não era um sinal de que ele abandonou. Não era um sinal de que ele não estava ligando pro problema. Que ele era diferente. Indiferente com as emoções. Não, 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 não. A demora, aonde para muitos era o fim, era a preparação de Deus para um milagre ainda maior. Você entende? Ele não está demorando, ele está trabalhando em você. A bênção antes do tempo é a maldição. Ele não dá nada que possa te amaldiçoar. Ele te dá bênçãos que mudam vidas, que mudam histórias. A pergunta do início do vídeo se reflete agora nesse momento. Como tem sido você? Qual tem sido o seu posicionamento diante ao tempo da demora? Será que nós estamos amolecendo ou amadurecendo? Endurecendo, ficando cada vez mais firme, fincando a nossa raiz no Pai? Ou simplesmente cortando tudo aquilo que plantamos até aqui? Abortando a missão? Como tem sido o nosso posicionamento? Estamos crendo
ou parando para desistir, parando para reclamar, parando para murmurar? Estamos continuando caminhando, mesmo sem forças para prosseguir, porque sabemos que temos um Deus que prometeu e nós confiamos nele? Ou estamos o culpando por não ter acontecido no nosso tempo? Deus, nesse período, está te ensinando a confiar. Mas será que você está confiando ou duvidando dele? Como tem sido o seu posicionamento? O tempo da espera pode nos deixar cegos, porque quando nós focamos no problema, nós não enxergamos Deus. Nós precisamos lembrar que nós olhamos para o alto, porque na palavra do Senhor, em Salmo 121, diz que nós olhamos para o alto, porque é de lá que veio a nossa provisão. O milagre que eu preciso, o milagre que você precisa, a mudança que eu preciso, a mudança que você precisa está nas mãos de Deus. Só Ele pode mover o impossível por nós, irmãos. É tempo de nós abrirmos os olhos da fé para podermos contemplar a vitória e já agradecer por aquilo que ainda nós nem vemos, mas temos a certeza que vai acontecer. Deus, ele não se atrasa. Deus, ele não falha. Ah, mas o ditado popular diz que Deus se atrasa, que Deus ele até tarda, mas não falha. A voz do povo não é a voz de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Ah, mas as pessoas dizem muita coisa. E nem por isso é verdade. Ele usa o tempo para nos moldar. O processo está sendo um tempo de preparação para que nós possamos viver algo além do que pedimos. Porque o milagre, ele não é só resposta. O milagre é o que está sendo construído de dentro para fora em nós, enquanto esperamos. Nós somos o primeiro milagre da nossa história. E quando nós não entendermos isso, não viveremos o milagre. Sim, o processo é longo, o processo é doloroso, tem perdas no meio do caminho, tem muitas coisas que vamos ter que renunciar, mas isso significa mudanças. Como você quer viver mudanças se você não muda? As pessoas, elas querem viver mudanças, mas não querem abrir mão de coisas. As pessoas querem viver mudanças, mas não querem tirar coisas da sua vida. As pessoas querem viver mudanças, mas não querem mudar. Não tem como. Porque é como se você estivesse numa casa com muita coisa acumulada. Ah, eu quero fazer uma reforma. Se você não tirar as coisas pra fazer a reforma, não vai dar pra fazer a reforma. Ah, eu queria móveis todos novos. Se você não jogar os móveis velhos fora, você não vai comprar móveis novos. Porque o móvel velho ainda tá funcionando. Então, você vai se acomodando naquilo. É exatamente isso. Precisamos abrir espaço para o novo de Deus. Nos permitir para que Ele faça a vontade dEle. Não adianta eu falar para Deus, faz a sua vontade e eu querer dominar. Eu vou tirar isso da sua vida. Não, isso não. Eu vou tirar aquilo então, porque aquilo precisa. Aquilo também não. Não tem espaço. Vai colocar mais coisa aí pra quê, querido? Vai virar um grande acumulador. É tempo de abandonarmos o passado e pedirmos pra Deus nos fazer coisas novas. Juliana, mas e a restauração? Ele restaura. Aquilo que perdido foi, vai voltar restaurado? Ou seja, não poderá nem ser comparado àquilo que perdido foi. Saiu da vida de uma forma, mas voltará 10 vezes mais. Então assim, ó, não é do mesmo jeito, então abandona o passado e só espere por algo novo, porque o melhor ele faz, mas para de se apegar. Eita! Nós estamos na fiação, Gabriel. Para de se apegar no pouco, porque enquanto você ficar apenas aproveitando as migalhas que caem da mesa, você nunca comerá o banquete completo. Porque a gente aceita muitas migalhas e ficamos felizes com pequenas migalhas. Eu já tenho isso, então tá ótimo. Mas Deus quer te dar algo maior. Tá, quando esse quebrar, Deus me dá algo maior. Aí fica lá, acomodado, acumulando coisas. Se você não se posicionar para mudanças, você não vive mudanças. Se você não decidir que está preparado para viver coisas grandes, não adianta você falar, Senhor, eis-me aqui para viver milagres, e você não está disposto realmente para viver milagres, porque haverão perdas, haverão renúncias, haverá mudança, e a mudança não é fácil. A mudança dói.
A mudança é difícil, porque, irmãos, nós somos cabeça dura. Deus, ele fala assim, eu quero que você para com esse hábito. Mas o hábito pra mim já é tão normal que nem pecado mais parece. Porque Jesus transformou um pedaço de mim. Só que você não é isso. Quando Deus fala assim, ó, para de falar que você tem ansiedade. Fala que você tá passando por um período de ansiedade, mas isso vai passar. Só que você pega a doença pra você. Mas eu tenho sim ansiedade. Não, você não tem. Ela tá passando por aí, você está passando por esse período, mas é uma fase. Para de pegar aquilo que não é teu como algo precioso pra você. Enquanto você se fizer de vítima, a situação não muda, porque o projeto de Deus não é pras vítimas. Não é pra vítima. É pra quem tem determinação e persistência pra falar, eu não sou vítima, porque a vítima aceita o cenário. Se sentir culpado ao ponto de aceitar o cenário. Eu não sou vítima da situação. Eu passei por essa situação. Naquele momento eu fui vítima. Mas a partir de hoje, eu não sou coadjuvante. Eu sou o personagem principal da minha história. E tudo vai dar certo. Porque daqui pra frente o plano A é ele. Não tem plano B. O plano A é Deus. E eu seguirei firme no meu plano A. E viverei aquilo que ele me prometeu. Porque o projeto é ele. O milagre quem faz é ele. Quem mandou eu continuar foi ele. Daqui pra frente é Deus e eu. Digam, pensam, falam, não me importa. Eu não sou uma vítima pra viver de coitadinho. Eu sou o personagem principal que vou viver milagres. Amém? Amém? Essa foi forte. Nós precisamos, irmãos, abrir os olhos da fé para contemplarmos o milagre, para vivermos milagres, para vivermos mudança. E precisamos estar disponíveis para viver mudanças. Não adianta eu querer viver mudanças se eu não me posiciono para viver mudanças. Não adianta. Deus, ele não age só porque você fala do milagre. Ele age com as ações que vão influenciar o milagre de acontecer. Então que a partir de hoje você tenha ações que façam com que o milagre aconteça. Não é persistir até se cansar. É persistir até acontecer. Eu oro até que os céus me conheçam. E principalmente até que o inferno saiba quem eu sou. Eu persisto. Não até eu me cansar, mas até eu viver milagres. Porque eu me canso todos os dias. Todo dia eu canso. Mas eu continuo. Porque eu quero viver milagres. E eu creio que vocês também. Então persistam em oração. Persistam em buscar a Deus. Você não está buscando a fonte errada, você está buscando a fonte certa. Então continue. É tempo de continuar a nadar. Tempo de continuar a orar. Tempo de continuar a buscar. Tempo de continuar a crer. Tempo de continuar a chamar a atenção dos céus nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Tem gente que vai assistir esse vídeo em outros períodos, mas é tempo de continuar, irmãos. Se você entregar os pontos, você não vive milagre. Se você ficar parando só para reclamar e desistir, você não vive milagres. A Bíblia fala para persistirmos em oração, então ore. Busque. Porque na palavra do Senhor fala que aquele que busca, o encontra. Aquele que bate a porta, o céu se abre. Então continue. O milagre Deus já determinou. Agora receba o milagre e siga em frente. Porque se Deus está contigo, você vai viver. Você vai chegar. Independente da tempestade que o mar está colocando aí no seu caminho, você viverá. E o milagre às vezes você não vai nem conseguir explicar, mas você viverá. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. Olha lá, a Alessandra falou: eu busquei, eu criei, tive fé e Deus restaurou meu casamento. Glória a Deus e aleluia! Deus maravilhoso é esse, irmãos. Deus é bom demais.
Não é por acaso, é o cuidado de Deus sobre a sua vida. Alessandra, obrigada por compartilhar conosco seu testemunho. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Esse é o seu Deus. Olha lá, Deus restaurou não apenas o casamento, mas restaurou a casa dela. Irmãos, Deus ele é bom demais. Continua buscando, Rebeca. Coloca nas mãos de Deus. Fala para Deus, Senhor, esse projeto é seu? É? Então bora que bora. A fé muda o cenário, irmãos. A fé move o coração de Deus. É tempo de nós movermos o coração de Deus. Então persista. Mesmo que o inferno grite. Mesmo que as pessoas zombem. Persista. Porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Persista até os céus. Não apenas ouvirem o seu clamor, mas fazer com que você viva milagres. Eu vou orar por vocês. E vamos conversar com Deus. Rebeca, se o projeto de Deus for outra coisa para tua vida, amém. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, perguntem para Deus, Senhor, esse é o projeto que eu tenho no meu coração. É o projeto que o Senhor tem? Se ele falar que não, se prepara que você vai viver algo 10 vezes melhor. Agora, se for, ele vai restaurar, vai trazer de volta, independente se tá lá em Portugal e você aqui em São Paulo. Mas o milagre vai ser completo. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer milagre. Independente da distância, independente do cenário que se encontre hoje. Agora, se Deus falar assim, ó, não, Rebeca, eu não tô nesse projeto, fica só agradecendo a Deus. Aí você começa a orar diferente. Não ora pelo nome da pessoa, ora como você queria uma pessoa. Eu queria uma pessoa que fosse boa comigo, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que se importasse comigo, que me amasse como Deus me ama, uma pessoa que tivesse temor a Deus, uma pessoa que fosse uma pessoa de oração. Começa a falar pra Deus a pessoa que você quer, detalhada. Não o nome, mas as ações que você gostaria. E eu posso te garantir que você viverá o melhor. Eu tinha um relacionamento que pra mim era algo incrível. E Deus, ele não estava mais naquele projeto. Por quê? Porque os caminhos estavam diferentes, os propósitos estavam desalinhados. A pessoa queria viver a vida de uma forma e eu queria viver a vida de outra. Os propósitos se desalinharam. Quando nós terminamos, eu orei pra Deus por restauração. E Deus falou assim, ó, o projeto que eu tenho pra você é coisa grande. E o propósito não tá alinhado. Eu entendi que não provinha de Deus. Porque o que ele tinha pra minha vida era algo diferente. E eu comecei a orar de forma diferente. Senhor, o Senhor já disse que esse restaurar não vai acontecer. Então, eu quero uma pessoa assim, 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 assim. Que cure o meu passado. E ele me deu meu esposo. E o meu esposo, eu vivi um projeto de restauração com meu esposo. Nós passamos por um período muito difícil. Afinal, nós somos pessoas diferentes. E pessoas diferentes agem de forma diferente, pensam de formas diferentes, se posicionam de formas diferentes. E nós acabamos nos separando por um tempo. E aí, quando eu falei pra Deus, Senhor, e aí? Qual é o teu projeto? E aí Deus olhou e falou, meu projeto é algo grande. Gente, o Vitor, ele deixou aqui um baúzinho. Quem quiser, clica. Nesse baúzinho vocês ganham moedas. Aí você clica nesse baú, pega a sua moeda, vem nesse coraçãozinho laranja, clica, que esse coraçãozinho laranja vai nos mandar um coraçãozinho. E aí você utiliza essa moeda pra entrar no nosso clubinho. Pra participar aqui do nosso clube. Glória a Deus. Então, aquilo que eu queria muito não era o que Deus tinha pra mim. E quando eu comecei a pedir pra Deus o que eu queria em ações, em posicionamento de uma pessoa, Deus me trouxe. E foi incrível. O Emerson, ele mudou minha vida assim de uma forma tão maravilhosa. O que na vida ninguém me fez, Deus me fez fazer com o Emerson. Em menos de um mês, Deus mudou tanta coisa em mim. E nós acabamos passando por um período difícil, onde terceiros entraram no nosso relacionamento e tentaram destruir. Nós acabamos terminando. Só que quando a promessa de Deus ele faz. Ficamos 8 meses em um processo, eu buscando, só assim, Deus, seja feita sua vontade. Eu pedia pra Deus trazer de volta, só que eu falei pra Deus que eu não queria que trouxesse do mesmo jeito. Queria que aquela terceira pessoa saísse, porque um relacionamento não é a 3, irmãos, é a 2. Eu não tô falando traição, tá? Não era traição, não foi traição. Foi parente tentando se meter naquilo que não era pra se meter. Então eu e o Emerson passamos por um período muito difíceis. E
acabamos terminando porque, os outros queriam se meter demais. E era a família se metendo dentro de um relacionamento. Não foi traição, que fique claro. E Deus restaurou meu casamento. E hoje eu vivo. O meu casamento, irmãos, eu e o Emerson, a gente discorda de muita coisa. Nem sempre a minha opinião é igual a dele. E tá tudo certo. Nós aprendemos que não vamos brigar, nós vamos conversar sobre aquilo e chegarmos a um consenso. Eu tenho o direito de ficar nervosa e ele também. Então, quando nós estamos nervosos, tiramos 1 hora pra poder descansar a mente. Só que nossa raiva não pode passar de 1 hora. Por quê? Porque eu te amo demais pra ficar mais de 1 hora com raiva de você. Você entende? Então, nós colocamos essa regra. Todos temos direito de se estressar. Mas que esse estresse não dure mais do que 1 hora. Então, se ele tá nervoso, ele vai ficar 1 horinha quietinho ali, depois a gente conversa. Eu, 1 horinha quietinha e depois a gente conversa. Porque o nosso amor é muito maior do que 1 hora de estresse. Do que o estresse em si. Então nós colocamos isso no nosso casamento. Então uma regra no nosso casamento é: não fique estressado com o outro mais de 1 hora. E a segunda regra é: não deixe mais ninguém se meter no relacionamento de vocês. Nem amigo, nem parente. Porque um relacionamento é feito a 2. E se for envolver um terceiro, é Deus. Não é pai, não é mãe, não é primo, não é prima, é Deus. Um relacionamento é feito entre você, seu cônjuge e Deus. E essa é uma regra que a gente tem. Se alguém da minha família fosse meter, eu me posiciono com a minha família e finalizo aquilo ali. Porque eles não têm esse direito. Se a família dele se meter, ele que tem que se posicionar e parar e dar um ponto final ali. Porque, irmãos, tem críticas que são construtivas? Tem, mas tem críticas que só vêm pra te estressar. Então, não... Um casamento é feito a 2. Nós colocamos isso na nossa cabeça. Assim, nenhuma família fere a outra família. Porque é muito chato isso, irmãos. É muito chato. Às vezes a gente passa por um casamento, pra quem tá buscando por restauração, e a gente deixa a família se meter. E a família, ela nem sempre vai ser algo que vai te estar te dando apoio, tá? Você tá buscando por uma restauração, a família vai falar: larga isso, deixa isso pra lá. Para de orar por essa pessoa, vai viver. Então assim, ó, foca no que Deus mandou. Deus falou que vai restaurar? Amém. Deus falou que não? Então amém também. Mas busca em Deus, porque, irmãos, o ser humano é falho. Então não deposita sua confiança no ser humano, deposita em Deus, porque Ele faz o melhor. Toda vez que você depositar sua confiança no ser humano, você só vai se frustrar. Pra quem tá buscando pelo projeto Restaurar, nós temos aqui o livro de restauração. Ele custa R$25, ele é a jornada do recomeço. Ele vai te instruir sobre restauração pessoal e sobre restauração pro cônjuge. Ele é um livro que tem orações, ele é um livro de propósito. Então assim, ele não é um livro grande de 800 páginas, 200 páginas. Ele é um livro super curtinho. Ele é enviado em PDF. Ele é um livro super curtinho, porque ele é um livro de propósito, ele é foco. Ele é focado no projeto Restauração. Então ele te dá um auxílio. Quem quiser, me chama no privado, é R$25, quem quiser esse livro, tá? Então assim, ó, eu aprendi com Deus muita coisa. E hoje eu posso instruir casais por aquilo que Deus me ensinou no meu casamento. Ou seja, aquilo que pra mim era uma ferida, hoje se tornou um remédio para que eu possa ajudar outros casamentos, outras famílias, outros relacionamentos. Quem sabe surge a nossa mentoria aí de novo, hein? De forma presencial. Aí vocês vão ter que vir pra nossa cidade, a gente faz essa mentoria aí de forma presencial. Vocês topariam? Quem sabe, né? Surge, eu moro em São Paulo. Quem sabe surge essa oportunidade, nós possamos se reunir. E aí eu quero uma mesa farta. Ter uma mesa bem farta, a gente poder comer, beber. Ali, né? Refrigerante, pelo amor de Deus. Refrigerante, tomar um suquinho, um chazinho. Glória a Deus, meu chá já tá gelado. E se reunir pra buscar juntos. Vai ser lindo, não vai? Ter ali pelo menos 3 horinhas, todo mundo reunido, fazendo um grande banquete de ação de graças e também conversando, tendo a mentoria. Ia ser lindo. Deixa Deus agir. Se for da vontade de Deus, quem sabe nós lançamos a nossa mentoria aí esse ano ou ano que vem. Vai ser uma bênção. Aí Deus vai nos dar condições, viu, Eli? Porque aí nós vamos ter que ir pro Rio, vamos ter que levar essa mentoria pra todos os estados. Deus é fiel, esse projeto é dele, vai dar certo. Glória a Deus. Nem que seja online, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Então, irmãos, nós precisamos ter sabedoria pra lidar com o nosso casamento. E a sabedoria, o meu amadurecimento no meu casamento e o amadurecimento do Emerson aconteceu quando nós terminamos.
Deus, ele nos restaurou enquanto nós estávamos terminados. Porque eu precisava entender que não era tudo do meu jeito. E eu também precisava pôr limite. Me posicionar de uma forma mais sábia pra ser uma mulher de Provérbios 31. E eu ainda luto muito pra ser uma mulher de Provérbios 31. Ainda tem muita coisa pra mudar. E ele também. Porque, irmãos, o cenário que era pra me curar começou a me ferir. E o Emerson, ele não... Irmãos, o Emerson nunca... Meu marido, ele nunca aumentou a voz pra mim. Meu marido nunca me xingou. Meu marido nunca levantou a mão. Meu marido, irmãos, ele nunca reclamou de mim. Meu marido nunca falou nada negativo pra mim. Meu marido, ele sempre me tratou, literalmente, me mima. Meu marido me mima. Me mimou. Meu marido, ele me trata de uma forma tão linda, que é exatamente a forma que eu pedi pra Deus. Só que o que acontecia era que eu deixava a família se intrometer. Eu não vou falar de quem era a família, porque... Mas terceiros se envolviam. E isso machucou. E não era nem a família, era uma pessoa específica, sabe? E essa pessoa tava fazendo um inferno na minha vida. E Deus, ele nos permitiu se afastar para que ele pudesse fazer com que nós enxergássemos o propósito e para que nós amadurecêssemos. E hoje nós temos um casamento feliz, para a glória de Deus. Eu recebo áudio do meu marido todo dia, me mandando bom dia, eu te amo, minha musa, minha linda, minha princesa, minha maravilhosa, não sei o quê, morrendo de saudade toda hora. E aí tem gente que fala assim, depois que passa alguns anos no casamento, o casamento se esfria. Eu não sei onde que o casamento se esfria, irmãos, porque o meu casamento parece que cada dia ele fica mais forte. Parece que ele me ama 10 vezes mais todos os dias, parece que eu amo ele 10 vezes mais todos os dias. Isso é lindo, irmãos. Mauri, isso acontece. É por isso que a gente tem que ter muito pulso firme. E eu creio que eu demorei 8 meses no meu processo de restauração. Irmãos, mas o processo de restauração é muito diferente, tá? Talvez o seu processo de restauração dure 5 anos. Talvez o de outra pessoa dure 3. Talvez dure 1 mês, 2 meses, 3 meses. É muito diferente. Por quê? Porque a primeira restauração não é Deus trazer de volta. É mudança entre vocês dois. O meu restaurar durou 8 meses. E ele só foi mudar mesmo quando eu entendi que não era do meu jeito, mas do jeito dele. E aí Deus me passou toda uma orientação. E é a orientação que tá no livro, tá? Então por isso que o livro... E o livro, eu fiz ele várias vezes, tá? Eu fiz os 14 dias, aí eu parei 7 dias pra acalmar minha mente e voltei 14 dias. É 7 dias pra você, 7 dias pro seu marido. Para 7 dias e volta de novo. E eu fui fazendo esse projeto persistindo. 14 para 7, mais 14 para 7, mais 14 para 7. Por isso que o livro, ele é um propósito. Porque ele é um livro que você vai usar sempre. Tanto para quando vocês estão passando pelo processo de restauração, tanto quando voltar. Por quê? Porque os primeiros meses o inimigo vai tentar atacar muito mais forte, viu? E aí você tem que continuar na persistência. Deus restaurou, Deus tá fazendo... Não vai destruir, não. E você vive milagres. E eu conto isso pra vocês, irmãos, porque o que eu achava que era pra mim não era. E aquilo que eu falei pra Deus que tinha chegado ao fim, Deus trouxe restauração, porque o projeto era dele. Então não desanima. Pergunta primeiro pra Deus, é seu ou não é? É, vamos com tudo. Não é, deixa pra lá. E se você precisa de um auxílio pra esse momento e quer o livro, ele é enviado em PDF. O valor é R$25. Esse valor, ele é colocado para nosso ministério, viu, irmãos? Porque é isso que tem me ajudado na obra. É os valores da vida dos livros. Às vezes a gente vendeu 2... vendemos um em janeiro, depois vendemos um no final do mês. Do mês 4. Mas tem tido resultado. Então, pros irmãos que estão comprando, graças a Deus, mês passado a gente vendeu 3. Esse mês eu creio que venderemos muito mais. E eu creio que depois eu só escutarei assim, ó, Ju, deu certo. Ju, deu certo. E aí eu mando meu WhatsApp pra vocês também, tá? Pra quem comprar o livro, porque se qualquer suporte que vocês precisarem, eu vou estar ali com vocês pra dar suporte. Então, Ju, eu não entendi. Ju, eu preciso de uma oração, tô desanimada. Ju, uma palavra pra mim, porque eu tô passando por isso. Vamos lá. Eu vou estar ali dando suporte pra vocês nos 14 primeiros dias, tá? Então eu disponibilizo meu WhatsApp pras pessoas que
adquirir um livro para poder dar esse suporte nesses primeiros 14 dias e instruir para o que vocês precisarem, tá bom? E depois o WhatsApp fica lá disponível para quem precisar de oração. Vamos lá, então, eu vou orar para vocês só para encerrar. E para quem precisa do livro, depois me chama no privado. Amém? Senhor, eu sei que muitas das vezes o nosso coração, ele se confunde com o tempo da espera. Pensamos que o Senhor não está nos olhando, pensamos que estamos sozinhos, pensamos que o projeto acabou, pensamos que é o fim ali de tudo. Mas hoje, nós entendemos que, independente da situação, a persistência na oração, ela tem poder de mudar tudo. Então que os nossos olhos, a partir de hoje, Pai, eles venham estar fixados em Ti. Que a nossa vida venha estar fixada na Tua presença, que o Senhor seja o centro de tudo. Que os problemas, eles não venham falar mais alto do que a Tua voz. Hoje, nós entendemos que o silêncio do Senhor não é ausência. E que a demora não é rejeição, é construção. Então, Pai, uma coisa que eu lhe peço, para esse mês de agosto, constrói em nós uma fé persistente. E nos ensine a buscar como o Senhor quer. Nos ensine a persistir como aquela mulher, não por meio da dor, mas por meio do amor, por meio da fé, por meio da esperança. Nos ajude a entender que mesmo quando tudo parece perdido, Tu ainda és o nosso Deus. E o Senhor tem poder de ressuscitar tudo. Eu declaro que não vamos parar de orar. Eu declaro que não vamos parar de bater na porta. Eu declaro que nós vamos continuar, Pai. Porque nós sabemos que a justiça do Senhor não falha. Sabemos que a Tua promessa, a Tua palavra, a Tua obra, ela não é vazia. Ela é completa. Porque o Senhor é fiel. Que esse mês seja um mês de sucesso, de prosperidade, de saúde, de renovo, de restauração, de bons momentos, de sonhos alcançados, de famílias mais unidas, de paz, de cura e boas notícias chegando. Um mês de graça do Senhor e um mês de muita gratidão em todo o tempo. É o que eu lhe peço, é o que os meus irmãos lhe pedem. Para tudo sempre. Amém. Amém. Amém, Magno. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer muito a presença de vocês. As nossas lives de devocional, elas são um dia sim, um dia não. Às 5h30 da manhã. Hoje, eu tava sem internet de manhã. Como a internet voltou agora, foi a hora que a gente conseguiu fazer, tá? Mas é 5h30 da manhã nossas lives de devocional. E elas ficam salvas no YouTube e no Instagram. A próxima live de devocional vai ser no domingo, 5h30 da manhã. Então, domingo eu tô aqui com vocês, tá bom? Domingo, 5h30 da manhã. Pros irmãos que não conseguirem entrar no domingo, 5h30 da manhã, vai no YouTube, que a partir das 7 horas da manhã já tá lá disponível, tá bom? O meu Instagram é o mesmo nome daqui, a Juliana Ferreira. Vocês podem me chamar no direct, tanto daqui, tanto do Instagram, tá bom? A Juliana com 2 N's, tá? A Juliana Ferreira. Me siga aqui, me siga lá, não vamos nos perder nessa terra de gigantes que é a internet. E hoje à noite nós temos oração. Então, se há algo impossível pra você, vem comigo na oração hoje, 10 horas da noite. Vamos entregar a Deus? Porque esse mês é tempo de persistir em oração e viver milagres. Quantos aqui vão buscar por milagres? Eu sei que eu vou. E eu me comprometo a estar com vocês aqui todos os dias desse mês, às 10 horas, para estarmos orando. Então, todo dia, 10 horas da noite, no mês de agosto, estaremos aqui orando. Assim como nós fizemos nos outros meses. Porque há poder na oração e Deus fará milagres. Sim, o YouTube é o mesmo nome daqui, gente. A Juliana Ferreira. O Kawai, YouTube, Facebook, todos são o mesmo nome. A Juliana Ferreira. É sempre 2 N's, tá? No Juliana. Juliana com 2 N's. Esse é o mês de vitória. Então vamos buscar pela vitória? Porque nós já estamos profetizando. Eu profetizo que agosto é mês de vitória. De viver o novo de Deus sobre a nossa vida. Então vamos com tudo, irmãos. Porque com fé nós vivemos. Com fé você viverá. Amém? Deus é fiel, fiquem com Deus. Deus abençoe. Essa live vai ficar disponível lá no YouTube. Daqui a pouco já sobe. Deus te abençoe. Vai estar lá, Devocional Manhã com Deus, tá? Que essa é a capa que nós usamos pro nosso devocional. Deus te abençoe. Um grande beijo. Até a noite. Ou até domingo. Ou quem sabe, se você não for estar aqui à noite, não for estar aqui domingo, nós venhamos nos ver aí muito em breve. Deus te abençoe. Tchau, tchau.